Olá, família BBC. Mais um domingo aqui que nós vamos de vídeo, refletindo na palavra de Deus e nos princípios que nosso Senhor tem para nós. Mas como você já está acostumado, vamos fazer aquela nossa breve oração e aí a gente já volta para refletirmos na palavra do Senhor. Deus, obrigado, Pai, pelo teu controle. Deus, obrigado pela tua direção sempre, Senhor. Obrigado pelas tuas bênçãos, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua proteção, pelo teu cuidado nesses dias, Deus. Te rogamos, Pai, que a tua palavra ela nos dê direção, que a tua palavra continue nos dando instrução, Pai, para que a tua palavra, Deus, ela nos guie, Senhor, nesses dias difíceis e turbulentos que nós temos vivido, Pai. Que a tua palavra, Deus, ela continue, Pai, sendo a luz que ilumina o nosso caminho, sendo a bússola que nos mostra a direção que devemos tomar. Senhor, te peço pelos meus irmãos em Cristo, te rogo que o Senhor continue conduzindo a vida de cada um, Pai, protegendo, cuidando, Senhor, suprindo, mesmo nesses dias complicados, Pai, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para lidarmos com esses dias, Senhor. Faz a tua vontade, Deus, dá-nos um bom tempo agora juntos também em meditação na tua palavra, Pai, que a tua palavra ela encontre lugar certo em nosso coração, Pai. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Gente, vamos lá. Hoje a gente vai meditar junto no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45, quando você tem aquela cena ali da cura de um leproso. Então, eu já preguei essa mensagem na igreja uma vez, foi a primeira pregação minha na igreja, inclusive, quando eu cheguei, quando eu vim visitar Junquerópolis, e eu preguei essa mensagem e eu vou aproveitar aqui para a gente relembrar os princípios que esse texto ele tem para nós. Se você já viu, relembra isso. Se você não viu, aproveite agora para aprender aí o que essa passagem ela tem para nós. Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45, diz assim: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Marcos capítulo 1, versículos de 40 a 45. Antes de a gente refletir no texto, eu quero mostrar um videozinho para você a respeito do que é a lepra hoje nos nossos dias. Então eu achei um vídeo bem educativo na internet, eu vou compartilhar aqui com vocês e já a gente volta depois do vídeo. Olá! Neste programa vamos falar sobre a hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra, uma doença antiga, mas que ainda hoje atinge muita gente. A boa notícia é que a hanseníase tem cura. O tratamento é simples, eficiente e de graça. A hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Hansen. Ela ataca principalmente a pele e os nervos periféricos, alterando a sensibilidade ao calor e ao frio, diminuindo a força muscular e os movimentos das mãos e dos pés. A transmissão da hanseníase acontece pela tosse, fala ou espirro da pessoa doente, mas só se ela tiver o tipo contagioso da doença. Não se pega a hanseníase num aperto de mão ou num abraço. É preciso um contato muito prolongado com o doente. Por isso é importante que a família toda faça o exame, caso apareça algum caso de hanseníase em casa. Outra coisa importante é começar logo o tratamento, porque a medicação impede que a doença passe de uma pessoa para outra. Uma pessoa pode ter o bacilo de Hansen e não apresentar nenhum sintoma de hanseníase. Esse tempo de incubação vai de 2 até 7 anos. Nesse período, a doença pode ser contagiosa. Assim que aparece, a hanseníase causa manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na pele. Nesses lugares, a pessoa tem a sensibilidade à dor, ao calor e ao frio alterada. Os sintomas mais comuns são dores nos nervos do rosto, braços, mãos, pernas e pés, formigamento, queda do pelo e diminuição do suor no local das manchas. Se a doença não for diagnosticada e nem tratada logo da maneira certa, pode se agravar e causar incapacidade e até deformações no corpo. Por isso é importante, já nos primeiros sintomas, procurar o médico o mais rápido possível para começar o tratamento. O tratamento da hanseníase varia conforme o tipo da doença
Ou seja, ele pode durar 6 meses para o tipo que apresenta poucos bacilos, conhecido como paucibacilar, e 12 meses para os que têm muitos bacilos, multibacilar. O tratamento é feito gratuitamente nas unidades de saúde. Mas atenção, é preciso tomar a medicação regularmente, todos os dias, para ficar curado e para evitar que a doença passe para outras pessoas. Com 15 dias de uso da medicação, a transmissão já não acontece mais. As pessoas que estão em tratamento ou já curadas não transmitem mais a hanseníase. Por isso, é muito importante aceitá-las e conviver normalmente com elas em casa, no trabalho ou na escola. Lembre-se, não existe doença pior que o preconceito. O carinho e o acolhimento da pessoa com hanseníase vai ajudá-las a vencer a doença. É o governo de Pernambuco cuidando da saúde de todos. A gente sabe que no Antigo e no Novo Testamento, na Bíblia, o termo lepra ele é um termo genérico, tá? Ele é um termo muito abrangente. A gente viu esse videozinho aí que fala da lepra como sendo a hanseníase, né? A moça falou aí do bacilo de Hansen. Mas antigamente, na época de Cristo e também no Antigo Testamento, o termo lepra ele não se referia exclusivamente à doença de hanseníase. O termo lepra ele se referia a várias outras doenças de pele. Você pode ler isso lá em Levítico capítulo 13 e Levítico capítulo 14, quando ele dá ali várias possibilidades de você ter uma doença de pele que poderia ser considerado lepra e poderia deixar você impuro. Então, eu extraí aqui alguns versículos aqui de Levítico 13:3 para a gente refletir juntos. E a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou trazer algumas informações contextuais para o nosso texto ganhar vida, para você entender qual que era a real situação que aquele leproso estava passando, para você entender a profundidade do que estava acontecendo ali naquele momento em que Jesus ele cura esse leproso. Levítico 13:3 ele vai dizer assim para a gente: este examinará a parte afetada da pele. Este é o sacerdote, tá, gente? Então, o sacerdote examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tivesse tornado branco, o lugar parecer mais profundo que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Aqui é o seguinte, ó, o sacerdote ele examina a pessoa e percebendo realmente que ela está acometida de lepra, de uma doença de pele, ele vai declarar essa pessoa impura. Eu vou colocar um outro versículo aqui só para confirmar isso daí, está lá no capítulo 13 também de Levítico, versículo 8, que vai dizer assim, ó, o sacerdote o examinará, né, examinará a pessoa. E se a erupção espalhou-se pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Então, 2 versículos aqui basicamente falando a mesma coisa. Depois você lê aí na sua casa, Levítico capítulo 13, e você vai perceber que são várias as possibilidades de o sacerdote declarar uma pessoa com lepra, né? Então, mancha na pele, que vai se alastrando pelo corpo, algum tipo de sarna na barba ou no cabelo, que vai fazendo com que o cabelo caia, o lugar onde você tinha uma queimadura e aí aparece algum tipo de doença de pele ali e vai se alastrando pelo corpo. Então, naquela época, lepra não significava especificamente a hanseníase que nós conhecemos hoje, mas inclusive a hanseníase. Então, não somente a hanseníase, mas abarcava, né? Abrangia também a hanseníase, o que era muito ruim, né? Porque a hanseníase naquela época não tinha cura, tá? Se você pegasse hanseníase na época de Cristo, não tinha mais volta, não tinha retorno. Separei aqui mais 2 versículos de Levítico 13 para a gente ver uma coisa aqui bem interessante. Levítico 13, versículo 45 e 46 vai dizer assim, ó: quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas usará roupas rasgadas, andará descabelado. Quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Então aqui mais algumas informações de contexto para trazer cor, né, para a gente entender melhor o que estava acontecendo com aquele leproso. Então as normas do Antigo Testamento aí para uma pessoa que tinha lepra. Essa pessoa ela tinha que usar roupas rasgadas, tinha que andar descabelado. Para alguns, né, não precisa nem estar com lepra, né? O cara já anda descabelado natural. Mas aqui, ó, tinha que cobrir a parte inferior do rosto. Tá na moda agora também, né? Todo mundo com a parte inferior do rosto coberta. Só que um detalhe, tinha que gritar impuro, impuro. Toda vez que se aproximasse de pessoas, de grupos de pessoas ou tentasse entrar na cidade, ele tinha que gritar impuro, impuro. Enquanto ele tivesse a doença, ele seria considerado impuro e não poderia viver
viver dentro da comunidade, ele tinha que viver a parte da comunidade, ele tinha que viver separado da comunidade. Negócio, uma situação assim bem ruim mesmo. Outras informações de contexto aqui para a gente perceber como era grave essa questão da lepra, tá? Então, eu já falei, a lepra ela é um termo abrangente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela não significa especificamente a hanseníase, mas várias, né, outras doenças de pele que surgiam ali naquela época e que podiam tomar o corpo da pessoa. O judeu, ele considerava a lepra uma espécie de maldição ou castigo. Por quê? Porque você tem textos no Antigo Testamento que dão essa sensação para nós. Então eu coloquei aí os textos para você ler na sua casa aí. Eu vou só relembrar aí o que está acontecendo nessas situações. Então, o exemplo de Miriam. Miriam e Arão, eles se rebelam contra Moisés. Moisés, ele casa, né? E Arão e Miriam, eles não aprovam esse casamento. Então, eles dizem assim, será que Deus também não fala por meio de nós? Será que Deus só fala por meio de Moisés? E aí a ira de Deus ela se acende e ele manda chamar Moisés, Arão e Miriam e manda todo mundo ali fazer uma reunião extraordinária ali com Deus. Então Deus diz assim para Arão e para Miriam: vocês não sabem que os meus profetas, eles recebem as minhas revelações por meio de sonho, por meio de visões? Só que o Moisés não é assim. Moisés, ele me vê face a face. Moisés, ele conversa comigo tete a tete. Moisés, ele tá, no outro nível, no outro patamar. Por que vocês se rebelaram contra Moisés? Vocês não deveriam obedecer-lhe? Aí nessa hora a ira de Deus ela se acende, né? A Bíblia diz que ele se retira daquele local e aí aquela fumaça, né? A fumaça da presença de Deus ela vai dissipando e quando Arão percebe, Miriam ela tá branca. Ela tá com a pele branca, tomada de lepra, né? Rapidamente ele recorre a Moisés, Moisés, pelo amor de Deus, não deixa isso acontecer. Nos perdoa pela nossa grande tolice, pelo pecado tolo que nós cometemos. E aí Moisés, ele roga a Deus para que a situação de Miriam ela seja revertida. E Deus, ele diz assim, se o pai dela tivesse cuspido no seu rosto, ela não passaria 7 dias para ser purificada, né? Então, que ela fique os 7 dias agora separada, os 7 dias ali fora do acampamento, esperando para a sua purificação. E aí é o que acontece. Miriam ela fica 7 dias fora do acampamento e o acampamento ele não se move, ele não anda, ele não sai do lugar enquanto Miriam ela não pode retornar para a comunidade. Então, o povo judeu, né, o povo de Israel, ele olha para esse tipo de texto e ele entende que a lepra ela podia ser uma maldição, ela podia ser um castigo divino, porque isso aconteceu com Miriam. Outro exemplo, lembra de Geazi? Geazi ele era um aprendiz de Eliseu. Naamã, que era o comandante do exército da Síria, ele vai até Israel na esperança de encontrar Eliseu para que Eliseu o curasse da lepra, né? E, resumindo a história aqui, no final Naamã ele leva um monte de presente para Eliseu, né? Roupas de linho, prata, ouro, e Eliseu ele recusa tudo isso daí, ele não aceita nada. Então Naamã vai embora. Aí Geazi, ele vai atrás de Naamã e ele chega com Naamã e diz assim, Naamã, Eliseu mudou de ideia, chegaram alguns discípulos novos aí, alguns outros alunos, os aprendizes aí, e ele pediu para perguntar se você não podia mandar aí umas mudas de roupa, umas trocas de roupa de linho e mais alguma coisa, e Naamã já tinha levado muita coisa para deixar ali com Eliseu, prontamente, né, oferece para Geazi prata, roupa de linho e tudo mais. Certo é que Geazi, quando ele volta, Eliseu vai conversar com ele e pergunta, Geazi, onde é que você estava? E Geazi ele responde assim, não, Eliseu, eu nem saí daqui, eu tava aí de boa. E Eliseu ele fala assim, Geazi, você acha que eu não estava junto com você em espírito, vendo aí a presepada que você estava fazendo? Pois agora a lepra que era de Naamã, ela vai ser sua. E daquele momento em diante, Geazi ele fica leproso. Ele é amaldiçoado, né, com a lepra que outrora era do comandante do exército da Síria, Naamã. Então o judeu ele olha para textos assim e ele diz, a lepra ela pode sim ser uma maldição, um castigo divino. Um outro exemplo é o exemplo do rei Uzias, que estava no templo e ele se zanga, ele se ira com os sacerdotes, ele esbraveja ali com os sacerdotes, e aí aparece uma ferida na testa de Uzias, do nada. Ele está ali e ele se ira e aí a ferida aparece e os sacerdotes eles já examinam, de pronto eles já percebem que pode ser lepra e já pedem para ele sair de dentro do templo, porque se está com lepra é considerado impuro, não pode estar ali dentro do templo. E o próprio rei Uzias ele fica assustado e ele já sai também. E a verdade é que a partir dali a gente sabe que o rei Uzias ele passa o resto da sua vida com lepra. Então também aí um exemplo, né, de alguém que foi castigado
castigado por Deus, de alguém que sofreu uma espécie de maldição divina, né? Então o judeu ele entende dessa forma. Então a gente sabe que lepra não era especificamente a lepra dos nossos dias, a hanseníase, e a gente sabe que o judeu ele entende que a lepra ela podia ser maldição, ela podia ser castigo divino. Uma outra coisa que é interessante a gente entender é que a lepra ela simbolizava o pecado. Daí porque você vê o Antigo Testamento dizer que o leproso ele era considerado impuro, ele não podia participar das atividades religiosas, ele não podia participar mais das reuniões solenes. Na verdade, ele ficava fora, né, do acampamento, ele ficava fora da comunidade, ele não podia dar prosseguimento à sua vida social. Imagine, né, no povo de Israel, onde a religião e a cultura elas são praticamente uma coisa só. Fazer parte das atividades religiosas ali é fazer parte da sociedade. Então o leproso ele ficava ali totalmente alheio a essas atividades, alheio à vida social ali naquela época. Uma outra coisa, quem tocasse o leproso tornava-se cerimonialmente impuro. Aí você vai entendendo por que o leproso, quando ele andava e ele chegava perto de pessoas, ele tinha que gritar impuro, impuro, porque as pessoas elas não queriam tocar no leproso, porque se elas tocam no leproso, elas também são consideradas impuras e elas também não podem participar das atividades religiosas, elas também têm que ficar à margem, né, por um período de purificação ali, depois serem examinadas para ver se elas não pegaram lepra também. Mas a verdade é que tocando no impuro, eu também me torno impuro, e eu também sou impedido de participar das atividades religiosas, de participar das reuniões solenes, de participar das festas e todas as outras atividades, né, que envolvem ali o povo de Israel e a adoração a Deus. O leproso é o seguinte, meu irmão, eu não sei nem o que era pior para o judeu, né? Se o leproso ou se o samaritano. Tamanha era a aversão, né, que o judeu tinha por essas pessoas, né? Então, se você enxergasse um leproso nesse lado da rua, você atravessava para ir para o outro lado da rua. Leproso para o judeu é igual abismo, né? Quanto mais longe, melhor. Quanto mais longe, menor é o risco que eu tenho ali de acontecer alguma coisa comigo nesse negócio aí. Então, leproso era assim, né? Quanto mais longe eu estiver do leproso, melhor. Maior é a chance de eu não me contaminar, de eu não ser considerado impuro, de eu ficar alheio, ficar proibido de participar das atividades religiosas do meu povo. Outra coisa bem interessante de a gente ver, olha só que legal. O judeu ele entendia que a cura era difícil de acontecer, algo que só Deus ele podia fazer. Então olha só, eu separei aqui os exemplos para você. 2 Reis 5:7 é aquela situação lá de Naamã, tá? O texto ele diz assim, ó: assim que o rei de Israel leu a carta, Naamã ele vem trazendo uma carta do rei da Síria. Naamã é comandante do exército da Síria e vem trazendo uma carta do rei da Síria, e o rei de Israel ele lê a carta, e olha a reação do rei de Israel quando ele vê o pedido na carta, né? Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida e morte? Então, olha só que legal, né? Aqui o texto está deixando bem claro pra gente que o rei de Israel, ele entende que a cura da lepra é algo tão difícil que só Deus pode fazer. E aí é sua revolta, né? Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Então olha aí, ó, o rei de Israel associando a cura da lepra a algo que só Deus poderia fazer. E por isso que ele fica tão revoltado, por isso que ele fica zangado aqui. Por quê? Porque na cabeça do rei de Israel, curar alguém da lepra é algo que só Deus é capaz de fazer. Nesse mesmo capítulo de 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 15, depois que Naamã ele já foi lá no Rio Jordão e ele dá os 7 mergulhos lá e ele já está curado, Naamã ele faz essa declaração aqui, ó: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, que é Eliseu. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, olha o que Naamã diz: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Então Naamã, ao ser curado da sua lepra, ele entende que foi Deus que o curou. Então é algo que na cabeça daquelas pessoas só Deus poderia fazer. E uma outra informação de contexto que vai nos orientar aqui é o entendimento que se tinha que o leproso ele era considerado morto. Que era isso que acontecia, né? Se você não pode participar das atividades religiosas, se você não pode participar das atividades sociais, se você fica à margem, se você fica separado, se você fica fora da cidade, então na verdade você é como se estivesse morto, é como se você não existisse mais. Então olha aí de novo, né? 2 Reis
Reis 5:7, aquele versículo que a gente acabou de ler. Só que agora pensando aqui no que ele diz aqui, ó. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Esse versículo, ao mesmo tempo que ele associa a cura da lepra a algo que só Deus ele pode fazer, ele também associa a lepra, ele compara a lepra, na verdade, né? Ele compara a lepra à morte, né? Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Ou seja, uma vez que você tem lepra e se você tivesse hanseníase, né, se você tivesse a lepra, que é a lepra dos nossos dias, naquela época não tinha cura. Nesses termos, né, pensando aqui nas normas do Antigo Testamento para a vida de alguém que fosse acometido de lepra, é como se ele realmente tivesse morto. Naquela situação lá de Miriam e Arão, olha a reação de Arão quando ele vê Miriam coberta de lepra. Ele disse isso daqui para Moisés: não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então, na cabeça de Arão, ter lepra é como um bebê que nasce morto, que nasce sem vida. Um feto que foi abortado, né? Então, na cabeça do judeu, quem tem lepra praticamente é como se não tivesse mais vida. É considerado morto. Então todas essas informações elas vão nos orientar agora para a gente ter uma dimensão do que realmente estava acontecendo ali quando Jesus ele realiza esse milagre da cura desse leproso. Então não esqueça dessas coisas, tá? Da forma como o leproso ele deveria se apresentar, a parte inferior do rosto coberta, o cabelo desgrenhado, né, bagunçado, descabelado, usando panos, né, trapos, e quando ele andava por aí ele precisava gritar impuro, impuro. Na cabeça do judeu, por conta, né, dos textos do Antigo Testamento que apontam isso para nós, o judeu ele entendia que o leproso ele era praticamente um morto e que a reversão da situação de um leproso ela é algo muito difícil de acontecer, praticamente algo que só Deus podia fazer. Mesmo Eliseu quando ajuda Naamã, mas você vê que Naamã ele louva a Deus, ele reconhece que é Deus que o cura. Então você tem todas essas informações aí, saber que a lepra não exclusivamente é a hanseníase, mas várias outras doenças de pele que existem. Então, todas as informações agora a gente consegue ir para o nosso texto, tá? Eu falei lá de Marcos, capítulo 1, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o texto de Mateus, o texto de Marcos e o texto de Lucas, sempre lembrando de que cada texto bíblico, cada livro da Bíblia, no caso aqui cada evangelho, tem um propósito diferente, tem um objetivo diferente. A minha ideia é de mostrar aqui os 3 evangelhos que relatam sobre essa cura do leproso, é mais para a gente ver as nuances de cada autor, né? Aquilo que, por causa do propósito que eles tinham, quais os detalhes que eles perceberam que os outros preferiram não ventilar. Então é mais nesse sentido. Então eu quero mostrar logo para você aqui uma coisa que acontece em Mateus. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, estão registrados aí a cura desse leproso. E o texto ele diz assim pra gente, ó: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Gente, isso daqui é um detalhe estarrecedor, porque se Mateus está mostrando para nós que a cura do leproso aconteceu no momento em que grandes multidões seguiam Jesus, né, um volume muito grande de pessoas, se você pensa, por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, você tinha ali 5.000 homens, segundo o relato de Mateus, isso sem contar as mulheres e as crianças. Então, se você tinha um número aí parecido com esse, era muita gente, né? Se você pensa em, não, vamos reduzir esse número pela metade, ainda assim são 2.500 homens, sem falar das crianças e das mulheres. E se você reduz ainda mais, que fossem 1.000 homens, que fossem 500 homens, mais crianças e mulheres, é muita gente. Mas por que isso é estarrecedor? Porque o leproso, agora que a gente tem as informações de contexto, para ele chegar perto de Jesus, Jesus estando cercado de uma multidão, Jesus estando cercado de grandes multidões que estavam seguindo Jesus, ele precisava cumprir toda aquela norma do Antigo Testamento, ou seja, ele ia se aproximar do povo usando roupas, né, pedaços de pano, trapos, cobrindo a parte inferior do rosto, o cabelo todo despenteado e gritando: impuro, impuro. Gente, aqui você já tem a primeira coisa impactante que esse texto ele traz para nós. Pense na situação de um homem acometido de lepra, no olhar preconceituoso, no olhar de rejeição que as pessoas direcionam para ele, ter que encarar agora uma multidão de pessoas com o objetivo de alcançar Jesus e ter que se aproximar dessas pessoas, sabendo que elas vão olhar para ele com desprezo e ainda fazer tudo isso com roupas, né, com trapos, com pedaços de pano, com o cabelo despenteado e gritando: impuro, impuro.
impuro. Pense na coragem que esse homem teve e no desejo que ele tinha de encontrar com Jesus. Então, o primeiro detalhe que nos causa impacto aqui, saber que toda essa cena, né, toda essa situação que está acontecendo ali da cura do leproso, ela acontece diante de grandes multidões, o que trouxe para esse leproso com certeza um desafio ainda maior, no sentido de ter que cumprir todas aquelas prerrogativas do Antigo Testamento. Olha só, Mateus, versículo 2 agora. Mateus ele fala assim, ó, um leproso aproximando-se, né, de Jesus. Marcos ele vai falar assim também, ó, um leproso aproximou-se dele, Jesus. E aí que eu digo das nuances, tá? Como cada autor, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu propósito, também de acordo com a sua personalidade, dá ênfase ou percebe detalhes diferentes. Olha o que Lucas vai dizer, e aí o fato de você saber que Lucas era médico faz todo sentido ele relatar a presença desse leproso de uma forma diferente de Mateus e Marcos. Porque Mateus e Marcos eles chamam um leproso, né? Marcos, um leproso. Mas quando Lucas vai se referir a esse leproso, ele fala assim, ó, estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Pronto, aí a coisa já mudou, porque o rei Uzias apareceu uma ferida na testa dele e ele foi considerado leproso. Então, se você tem uma mancha na pele e ela começa a se alastrar pelo corpo, você é considerado leproso. Então, você pode ter uma pessoa que é considerada leprosa que aparentemente nem parece que tem lepra, porque se ela tiver uma pequena ferida ainda no braço, ou tiver algum tipo de sarna na parte de trás da cabeça e você não enxerga, então você nem sabe que aquela pessoa é leprosa. Mas Lucas, que era médico, ele traz esse detalhe pra gente. Um homem coberto de lepra. Então ele não tinha uma feridinha. Você podia pensar, mas qualquer feridinha era lepra. Não. Esse homem ele não tinha uma feridinha. Esse homem estava com o seu corpo tomado pela doença. Ele estava com o seu corpo coberto de lepra. E Lucas traz esse detalhe interessante para nós. Gente, olha o cenário. Vai montando aí, vai juntando as peças do quebra-cabeça. Então estavam ali ao redor de Jesus grandes multidões. Esse homem teve que cumprir com os normativos do Antigo Testamento. Então a roupa dele, a gritar impuro, impuro, se aproximar daquela multidão sabendo que aquelas pessoas iriam tratá-lo com desprezo, com rejeição, com preconceito. Fora o fato ainda pior de agora sabermos que ele tinha essa doença espalhada pelo corpo inteiro, né? Um homem coberto de lepra. Agora eu vou começar aqui com o texto de Marcos. O texto de Marcos ele mostra pra gente que esse homem, ao se aproximar de Jesus, ele suplica de joelhos, né? Então, Marcos ele não traz ainda informações maiores a respeito da postura desse leproso. Diz que ele ficou de joelho e suplicou a Jesus. Quando você vai para Lucas ele já vai trazer um detalhe interessante, porque Lucas ele diz assim, ó, quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra. Gente, essa postura de você se ajoelhar e ficar prostrado com a testa no chão, ela é uma postura de rendição. Uma vez eu expliquei isso na igreja. É uma postura de entrega total. É aquela postura que antigamente quando você capturava soldados do exército inimigo ou o próprio rei do exército inimigo e você trazia esses prisioneiros para a presença do seu rei, você fazia com que eles ficassem nessa posição, uma posição de rendição, uma posição de entrega total, uma posição onde eu não tenho a menor chance de reagir, uma posição que significa uma submissão, uma sujeição total, uma posição de entrega. E esse leproso, quando ele se aproxima de Jesus, o que é que ele faz então? Ele se ajoelha e ele coloca a sua testa no chão. O que é que ele está mostrando com isso? Porque não é um contexto de guerra, não é um contexto que alguém está forçando e está obrigando ele a fazer isso, ele está fazendo isso voluntariamente. Então o que é que ele está querendo dizer com isso? Que ele está se sujeitando, que ele se entrega, que ele está completamente rendido, né? Que ele se submete por completo a esse Jesus. E aí quando você vai e você lê Mateus, aí faz muito sentido porque que Mateus ele usa o verbo adorar. Mateus ele fala assim pra gente, aproximando-se o leproso, adorou a Jesus, né? De joelhos. Então a postura que Lucas relata para nós de alguém que se entrega, de alguém que se submete totalmente, de alguém que está completamente sujeito, de alguém que assume uma postura de entrega total. E aí você lê Mateus, o que ele está fazendo? Ele está adorando. Ele não assume essa postura por acaso. É uma postura de adoração, é uma postura de reverência, é uma postura de reconhecer aquela pessoa como meu Senhor. Tanto é que Mateus ele fala isso daqui, ó, adorou de joelhos e disse, Senhor.
Gente, aí assim, aí você não tem muito para onde correr para tentar entender o que significa esse Senhor. Porque se esse leproso, ele se prostra, se esse leproso, ele se rende, se esse leproso, ele se coloca numa posição de entrega total, e Mateus, ele diz que ele adora Jesus, é lógico, quando ele chama Jesus de Senhor, ele está reconhecendo que Jesus, de fato, é o seu Senhor. E por isso a postura de adoração, a postura de sujeição, a postura de submissão. Gente, é uma outra lição extremamente profunda, tanto para nós que somos cristãos, quanto para quem não é cristão. Mas a minha perguntinha é, você já fez uma entrega total de vida a Jesus? Você já se colocou diante dele? Você já se entregou nas mãos dele? Você já se sujeitou? Você já se submeteu a Jesus como seu Senhor? Isso é uma pergunta muito importante que você precisa responder no seu coração. Você já encontrou Jesus e ao encontrar Jesus, você reconheceu Jesus como Senhor da sua vida? Porque o que esse texto está ensinando para nós é que esse leproso ele fez isso. Ele assume uma postura de entrega total. E Mateus revela para nós que ele adora Jesus como seu Senhor. Muito importante isso daqui. E o texto ele segue e diz assim, olha o que o leproso vai dizer para Jesus, gente. Isso daqui é fenomenal. Tanto Mateus quanto Marcos, quanto Lucas, eles falam exatamente a mesma coisa. Se quiseres, podes purificar-me. Marcos, se quiseres, podes purificar-me. Lucas, se quiseres, podes purificar-me. Os três evangelhos relatam a mesma coisa nessa hora. Gente, aí é que os detalhes eles fazem toda a diferença na hora de uma leitura bíblica, na hora de um estudo de uma passagem bíblica. Você está falando de um leproso, você está falando de uma pessoa que provavelmente estava nessa condição há muito tempo, porque Lucas revela para nós que ele estava com seu corpo coberto de lepra. As doenças de pele, elas não se alastram de um dia para a noite, elas levam um tempo para isso acontecer. Gente, você está falando de um homem. Você já parou para pensar se esse homem, de repente, era um homem casado, era um homem que tinha filhos? Porque se a sua família era assim, então você está falando de um homem que não podia mais se reunir aos seus familiares, que não podia estar perto da sua esposa, que não podia estar perto dos seus filhos, um homem que não podia estar perto dos seus pais, um homem que não podia mais estar reunido nos momentos de culto, nos momentos de reunião solene, um homem que não podia fazer parte das atividades culturais e religiosas do seu povo. Você está falando de um homem que está vivendo à margem da sociedade. Você está falando, então, de um homem que tudo que ele mais quer é ser curado dessa lepra. E é nessa hora que você percebe a autenticidade da postura que ele assume de uma entrega total nas mãos de Jesus. Porque ele não fala para Jesus, Jesus, eu quero que o Senhor me cure. Ele não diz para Jesus, Jesus, tudo que eu mais desejo na vida é ser purificado da minha lepra. Ele não fala esse tipo de coisa. Você percebe que ele não insta com Jesus no sentido de persuadir Jesus a fazer o que ele deseja, a fazer com que Jesus realize a sua vontade, o seu anseio. Gente, eu estou falando de uma pessoa que provavelmente estava nessa condição há muito tempo, uma pessoa que com certeza tudo que ele mais queria era poder voltar ao convívio dos seus queridos e das pessoas que ele amava. E ainda assim, olha o que ele diz para Jesus, se quiseres, Jesus, está nas tuas mãos, se quiseres. Muito diferente, né, do que a gente vê em algumas realidades e algumas pessoas às vezes fazem, tentando impor a sua vontade para Jesus, como se Jesus fosse um gênio da lâmpada, né? Onde eu esfrego a lâmpada ali, eu tenho certamente 3 desejos que Jesus ele não vai poder me negar. E não é assim que funciona. É Jesus o Senhor, não você. A nossa postura diante do Senhor é uma postura de entrega total, é uma postura de submissão total. Por mais que desejemos alguma coisa, por mais que tenhamos um anseio profundo por algum tipo de coisa, e que seja uma coisa, um anseio genuíno, um desejo genuíno, porque esse homem estava querendo ser purificado da sua lepra. Ainda assim, a postura de alguém que se entrega totalmente nas mãos de Jesus é uma postura de sujeição, onde você diz para Cristo, se quiseres, se quiseres. E uma outra coisa interessante aqui, porque o leproso, quando ele fala isso, você percebe que ele nem cogita a possibilidade de Jesus não poder curá-lo. Ele não pergunta para Jesus assim, Jesus, será que o Senhor tem poder para me curar? Jesus, poxa vida, eu estou com lepra e olha, segundo o que eu conheço do Antigo Testamento, isso é uma coisa muito difícil, né, de reverter. É uma coisa que só Deus pode fazer. É algo grandioso por demais. Mesmo o grande profeta Eliseu, quando fez, a gente sabe que ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Será que o Senhor vai conseguir? Será que o Senhor tem poder para fazer isso? Você vê que ele não pergunta, ele não hesita. Ele diz assim, se quiseres, podes purificar. Esse leproso se prostra diante de Jesus, esse leproso adora Jesus, esse leproso
chama Jesus de Senhor. Esse leproso ele entrega nas mãos de Cristo o seu maior anseio, com certeza, naquele momento, que era ser curado, que era ser purificado daquela lepra. Esse leproso não duvida do poder do seu Senhor para restaurá-lo. Esse leproso não duvida do poder do seu Senhor para restaurá-lo daquela situação. Ele não hesita, ele simplesmente confia. Se quiseres, podes purificar-me. É o texto de Marcos que vai mostrar uma coisa interessante para nós, que Mateus e Lucas eles não colocam aqui aí de novo, né? Cada autor, de acordo com seu objetivo, de acordo com seu propósito, cada autor aí também dirigidos, né, pela sua personalidade, percepções diferentes. Então, Marcos ele registra aqui uma coisa que não está nos outros evangelhos. Ele diz assim, que Jesus ele estava cheio de compaixão. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão em direção a esse leproso. Coloquei aqui para você outros textos que relatam essa compaixão de Jesus em relação às pessoas à sua volta. E você tem aqui o texto de Mateus 9,36, né, o capítulo seguinte, né, do capítulo 8, lá onde está o texto do leproso, em Mateus. Que diz assim, ó, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas, diz o Evangelho de Marcos. Gente, você acha que aquele leproso ele não estava assim, se sentindo aflito? Você acha que aquele leproso ele também não estava assim, se sentindo desamparado? Pense na situação daquele leproso, pense no tempo, pense nas restrições, pense no desprezo, pense na rejeição que esse leproso ele sofria e ele sentia dia após dia. Você acha que ele não estava se sentindo desse jeito, aflito e desamparado? E quando ele se dirige a Jesus, e ele se prostra, e ele se entrega, e ele assume uma postura de submissão total, e ele adora Jesus, e ele chama Jesus de Senhor, e ele entrega o seu maior anseio nas mãos de Cristo, se quiseres, se tu quiseres. E ele não questiona o poder de Jesus, ele simplesmente acredita, ele confia, ele crê. Podes purificar-me. E Jesus olha para aquele homem e ele tem compaixão desse homem. E eu fico me perguntando quantas vezes nós não cruzamos com pessoas que têm vivido a sua lepra, aflitas, desamparadas, querendo um encontro com Jesus e nós não nos compadecemos delas. Você tem compaixão das pessoas à sua volta? Você consegue perceber a aflição e o desespero e o desamparo dessas pessoas? Pessoas que estão esperando um encontro com Jesus, um toque de Cristo na sua vida. E você, cristão, que poderia ser instrumento nas mãos de Cristo para que essas pessoas sentissem esse alento, não se compadece, não tem compaixão dessas pessoas. Talvez sequer perceba a aflição delas. Tal era a compaixão de Jesus por esse homem, que Jesus ele faz isso daqui, ó. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Marcos, Jesus estendeu a mão, tocou nele. Lucas, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Jesus não precisava tocar no leproso. Jesus ele ressuscitou Lázaro só com a sua voz, só com a sua boca. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto há dias. Jesus não precisa tocar uma pessoa para curá-la. Jesus não precisava tocar esse leproso. Tem duas coisas que saltam os olhos aqui quando Jesus ele faz isso. Primeira coisa, Jesus não está só preocupado com a cura física daquele homem. Jesus está preocupado com o seu coração. Jesus está preocupado com a sua alma. Mais uma vez, a gente não pode esquecer dos detalhes. A gente não pode deixar de se fazer as perguntas. De novo, se fosse um homem casado, um homem que não pode mais sentir os afagos da sua esposa. E se ele tivesse filhos? Você tem noção do que é não poder tocar nos próprios filhos? Não poder estar perto dos próprios filhos? Não poder abraçá-los? Não poder mais estar perto dos seus pais? Não poder estar no convívio dos seus amigos? E se essa doença ela demorou para cobrir o corpo desse homem, como Lucas relata, então ele já estava nessa condição há muito tempo. Sabe o que significa? Ninguém tocava nesse leproso. Ninguém tocava nesse leproso. Jesus ele podia dizer, está curado, e o leproso ia ficar curado. Mas Jesus ele estende a mão e ele toca o leproso, porque ninguém fazia isso. Talvez tudo que esse leproso mais quisesse na vida naquele momento era sentir o toque de alguém de novo. E só depois de tocar no leproso é que Jesus diz, quero. Seja purificado. Jesus ele faz um milagre antes de fazer um milagre. Não sei se você percebe isso. O milagre maior Jesus fez quando ele tocou no leproso. Gente, isso é tremendo. Porque existem milagres que podem acontecer na vida de outras pessoas que não precisam de nada de sobrenatural para acontecer. Pessoas que às vezes estão esperando esse toque e que você pode fazer isso por elas e você não faz.
E para você que não é cristão, a minha pergunta para você é a seguinte: você já foi tocado por Jesus? Qual é a lepra que tem assolado a sua vida? Jesus, ele pode tocar você. Aproxime-se de Cristo, se renda diante dele, adore-o como Senhor da sua vida, confie nele e deixe ele tocar você, deixe ele purificar você, deixe ele transformar você, porque é isso que ele faz com esse leproso. Ele diz: quero, seja purificado. E ele usa o termo purificado aqui, né? Porque ele não diz curado, né? Porque no caso da lepra, ter lepra, estar doente de lepra, significa ser impuro e por isso impedido, proibido de participar de todas as atividades religiosas e sociais ali daquele povo. E a segunda coisa que nos salta aos olhos aqui é que se alguém tocasse um leproso, então ele se tornava impuro por ter tocado aquele que era impuro. Mas nesse caso não foi o que aconteceu. Nesse caso, o puro não se tornou impuro. Ao contrário, o puro purificou o impuro. Aconteceu aqui o efeito inverso do que aquele povo estava acostumado a ver. Porque o que eles sabiam é que se alguém toca um impuro, então aquela pessoa também é impura. O impuro, ele contamina o puro. Mas quando Jesus toca o impuro, não é isso que acontece. Quando Jesus toca o impuro, o puro purifica o impuro. Mais uma vez eu quero dizer para você, meu irmão, deixe Jesus purificar você. Deixe Jesus curar você da sua lepra. Deixe Jesus tocar e transformar você. Deixe o puro purificar você. E aí acontece um negócio estarrecedor aqui, porque os evangelhos relatam para nós que imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Imediatamente a lepra o deixou, como diz Marcos, e ele foi purificado. Imediatamente a lepra o deixou, diz Lucas. Gente, e aí o detalhe que aponta para quem Jesus é, porque de acordo com o contexto, né, todas aquelas informações contextuais que nós tivemos no início, isso era algo extremamente difícil de acontecer, algo que só Deus podia fazer. Mesmo Eliseu, quando ele faz, se você lembrar, Naamã ele tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não foi um negócio imediato. Naamã teve que ir lá, tanto que ele nem queria ir. Quando ele diz assim, esse cara nem me recebeu. Eu sou o comandante do exército da Síria. Eu vim aqui com uma carta do rei da Síria, esse cara nem me recebeu. E os seus servos têm que dissuadi-lo, né? Tem que convencê-lo, tem que dizer, Senhor, se ele tivesse pedido algo difícil, o Senhor não faria, quanto mais se ele pediu algo fácil. E Naamã, então, ele é convencido e ele vai no Rio Jordão e ele mergulha. E só na 7ª vez que ele mergulha que ele é curado. Você pensa na Miriam, né, que a situação dela foi restaurada, mas também é a ação de Deus, e ainda assim ela teve que esperar os 7 dias da purificação, ficou fora do acampamento, isolada. Mas quando Jesus ele toca, nós somos imediatamente purificados. Só que o toque de Cristo não livra você de uma mera doença. Eu não sei o que tem escravizado você e a sua vida, mas eu sei as consequências de uma vida sem Cristo. Jesus ele pode curar você de uma eternidade no inferno. Ele pode livrar você de uma eternidade separado de Deus. Faça como esse leproso fez. Se renda, confie em Jesus. Se entregue nas mãos dele e deixe ele purificar você. Deixe ele transformar você. Então Jesus ele faz um pedido para o leproso, ele pede para que o leproso não conte isso a ninguém. E é interessante porque Mateus ele relata isso daqui, né? Mateus capítulo 8, versículo 4, fala que Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém. Mas é o mesmo Mateus que fala isso no capítulo 8, versículo 4, ele já falou no versículo 1 que tinham grandes multidões ali seguindo Jesus. E ainda assim Jesus ele pede para que essa pessoa, para que esse leproso não conte isso a ninguém. E a única razão, né, que eu vejo aqui para um pedido como esse é talvez de evitar ainda que mais pessoas venham atrás de Cristo pelos motivos errados. Separei uma pergunta aqui para que nós reflitamos nesse aspecto, que diz assim, nos aproximamos de Jesus com o intuito de conhecermos e obedecermos seus mandamentos? Ou seguimos interessados nas obras que ele pode realizar sem ouvir as suas palavras? Porque o que esse texto está ensinando para nós que existe uma entrega verdadeira diante de Jesus a ser feita. Que existe uma postura verdadeira, uma postura autêntica e genuína quando você se depara com Jesus, quando você se aproxima de Cristo. Que existe uma rendição, que existe uma entrega de vida total, que existe uma postura de adoração, que existe um reconhecimento de Jesus como Senhor da sua vida, que existe uma confiança no poder desse Cristo, desse Senhor a quem nós nos entregamos. Se quiseres, podes purificar. Infelizmente, que a gente vê muitas vezes, e é uma realidade, infelizmente, pessoas que se aproximam de Jesus, mais interessadas naquilo que talvez ele possa oferecer,
interessadas em promessas de prosperidade, mas pouco interessadas em conhecer de fato, pouco interessadas em se relacionar de fato e profundamente com esse Jesus. Para essas pessoas, Jesus é apenas um fazedor de milagres. Jesus ele disse daqui para o leproso: vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, para que a pessoa fosse considerada pura, né, para que a pessoa ela fosse declarada pura, purificada, ela precisava procurar o sacerdote também para que ele fizesse um exame e atestasse que aquela pessoa ela não tinha mais lepra e ela estava apta então a retornar às atividades religiosas, às atividades sociais, respeitando, né, o período ali de purificação, respeitando ali as ofertas que deveriam ser feitas ali no processo de purificação. E talvez o que acontecesse aqui é que esse sacerdote ele exarasse uma declaração mesmo, né, uma espécie de certidão para essas pessoas. O que seria bem interessante, porque se você vai, né, se esse leproso vai ao sacerdote e o sacerdote exara uma certidão de purificação, atestando que ele não é mais leproso, na verdade o que você tem então é uma declaração de que Jesus realizou um milagre. Isso daqui é bem interessante, porque na medida que o sacerdote reconhece que aquele leproso não é mais leproso e quem curou o leproso foi Jesus, então o sacerdote está reconhecendo que Jesus ele operou um milagre. Em Mateus e Lucas eles terminam da seguinte forma: ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Lucas fala parecido, né? Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo, para serem curadas de suas doenças. Aí Lucas não diz que foi o leproso que saiu espalhando, né? E ele termina assim, ó: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E certo é que o texto está ensinando para nós que Jesus ele toma o lugar daquele leproso. Porque se você lembrar bem, no começo da narrativa, né, no começo dessa cena, quem andava isolado, quem andava em lugares solitários, era o leproso. E agora no final, no versículo final da narrativa aqui dessa cena da cura do leproso, quem anda isolado, quem anda em lugares solitários é Jesus. Gente, que texto maravilhoso, você tem que enxergar isso. Ao aproximar-se de Cristo, a postura de rendição, de entrega total, uma postura de sujeição, de submissão, adorando a Jesus e reconhecendo Ele como Senhor, entregando nas mãos dele as coisas mais valiosas, entregando a vida por completo, mas simbolizada ali pela entrega que o leproso faz nas mãos de Cristo, do seu maior desejo, do seu maior anseio: se quiseres, podes purificar-me. E a confiança que esse leproso tem em Cristo Jesus, porque ele nem questiona, ele nem pergunta, ele nem hesita, ele simplesmente confia que Jesus ele pode curá-lo, que Jesus pode purificá-lo. E no final o texto mostrando para nós que Jesus ele toma o lugar do leproso, andando por lugares isolados, andando por lugares solitários. Porque é isso de fato que acontece quando Jesus ele nos salva. E é por isso que nós o chamamos de Salvador. Quando nós entendemos quem Jesus é, e nós nos dobramos diante dele, nós confiamos, e nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, nós o chamamos de Senhor, e nós o adoramos, e nós cremos em quem ele é, Filho de Deus. Nós sentimos o toque de Cristo transformando a nossa vida, nos purificando de todo pecado. Mas sabe como é que ele fez isso? Tomando o nosso lugar naquela cruz. Porque Jesus não tinha pecado. Se nós fôssemos pagar pelos nossos pecados, nós é que deveríamos estar naquela cruz. Nós é que deveríamos ter sido crucificados. Mas Jesus ele foi lá e ele tomou o nosso lugar. E essa é a mensagem. Eu quero deixar duas mensagens aqui, então, para dois grupos de pessoas diferentes. Primeiro, para você que não é cristão ainda. Entregue a sua vida para Cristo. Renda-se diante desse Jesus. Adore-o como Senhor. Confie nele. Entregue a sua vida nas mãos dele. E deixe que o toque de Cristo transforme você. Deixe que ele tome o seu lugar. Porque ele já fez isso naquela cruz. Deixe que ele purifique você dos seus pecados. Deixe que ele seja o seu Salvador. E para você que já é cristão, a minha pergunta para você é se você tem sido a mão de Cristo tocando outras pessoas, se você tem sido instrumento e ferramenta nas mãos de Jesus para que outras pessoas conheçam esse Cristo, para que outras pessoas se rendam também diante desse Cristo, se você tem se compadecido como Jesus se compadeceu, se você tem percebido as pessoas aflitas e desamparadas à sua volta como ovelhas sem pastor. E a sua função como cristão é apresentar o verdadeiro pastor para essas pessoas, o bom pastor. E a minha pergunta para você é se você tem cumprido a sua missão. Então, para você que não é cristão, renda-se diante de Jesus. E para você que já é crente, permita-se ser usado por Jesus. Vamos fazer uma breve oração e a gente já termina por hoje. Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor,
Porque um dia, Deus, o Senhor nos tocou, um dia nós nos encontramos contigo, Pai, e para tua honra e glória, Deus, nós nos rendemos diante de ti, Pai, confiando, nos entregando, crendo, Deus, no teu poder. E reconhecendo o teu senhorio em nossa vida, reconhecendo que tu és Deus, Pai. E esse é o meu desejo para aquelas pessoas que ainda não fizeram isso, Pai, e que estão agora ouvindo a tua palavra, Senhor. Que elas se rendam também diante de ti, Pai, que elas te reconheçam como o Senhor das suas vidas. Mas eu quero também pedir para aqueles meus irmãos, né, aqueles que já são convertidos, aqueles que já se entregaram a Jesus, para que eles se permitam serem usados por ti, Pai. Para que eles percebam, Deus, as pessoas aflitas e desamparadas à sua volta, para que eles se compadeçam dessas pessoas. E para que eles sejam, Deus, a extensão da tua mão, tocando, sendo usados por ti para alcançar essas pessoas, Pai. Não nos prive desse privilégio, Senhor, mas que da nossa parte também a gente não se omita desse privilégio, que a gente cumpra com essa nobre função. Faz a tua vontade, cuida da nossa igreja, Pai, cuide de cada um dos meus irmãos queridos, Senhor. Minha oração é que o Senhor continue, Deus, amparando a cada um, que o Senhor continue cuidando e dirigindo a vida de cada um, Pai. Faz a tua vontade em nossa vida, é a nossa oração, a nossa súplica, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Deus. Queridos, que Deus a todos abençoe. Um abraço forte para todos. Até a próxima.